Fala pessoal, doutora Fernanda Lima aqui e hoje a gente vai conversar sobre como criar conteúdo sem dificuldade. Hoje eu vou te ensinar, você que é dentista, eu vou te ensinar como ter uma fonte inesgotável de conteúdo e como fazer isso de uma forma muito prática. Então vamos lá. Primeiro ponto é você entender que você já tem tudo o que você precisa. Para fazer conteúdo a gente só precisa de duas coisas, algo para gravar e um assunto interessante. Ponto. Isso, nós dentistas que trabalhamos em consultório, a gente tem isso de uma forma ilimitada, tá? Deixa eu te explicar como. Quando você vai atender seu paciente, quando você vai explicar alguma coisa para ele, ou um plano de tratamento, ou quando você vai entregar, por exemplo, um kit de clareamento caseiro. Naquele momento, depois de você fazer a explicação inicial, o paciente tem perguntas. Ele vai te perguntar, doutora, quanto de produto eu tenho que colocar na minha moldeira? Doutora, eu tenho que usar todo dia? Doutora, o que eu faço se não der para usar em algum dia? Então, esses conteúdos, essas perguntas, elas vão se transformar em conteúdo para você. Tá? Você precisa ter um caderninho ou um bloco de notas, um local onde você registre, porque a gente esquece, né? Então, um local onde você registre todas essas perguntas, você liste todas essas perguntas. Em um segundo momento, você vai pegar essas perguntas e transformar em conteúdo para o seu Instagram, para o seu YouTube. Dessa forma, você vai estar fazendo um conteúdo intencional, um conteúdo que responde perguntas, e não simplesmente o que é clareamento caseiro, como eu já fiz, eu já errei muito nisso. Antes eu achava que eu tinha que simplesmente ficar explicando as coisas. O que é bruxismo? O que é clareamento caseiro? O que é clareamento de consultório? Não é isso que as pessoas querem saber. Quando a pessoa está interessada num clareamento, ela quer saber se dói, ela quer saber quanto de produto ela vai colocar na moldeira, ela quer saber se estraga os dentes e como é que eu sei disso. Juntando a minha experiência clínica de 10 anos de consultório, né? Então são 10 anos recebendo pergunta diariamente. Essa é a primeira coisa, é o que eu sempre faço. Todas as vezes que eu recebo uma pergunta no consultório, principalmente diferente, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, quando eu recebo uma pergunta diferente, eu já anoto e eu já transformo aquilo ali num conteúdo, tá? Essa é uma forma, eu tenho certeza que atendendo um dia você tem conteúdo minimamente para um mês inteiro de assunto relevante, assunto interessante que as pessoas estão procurando por ele. Dessa forma, quando as pessoas precisarem, elas vão lembrar de quem? Do dentista que está anunciando no outdoor, por exemplo, ou elas vão lembrar daquele dentista que está ali dia após dia entregando conteúdo, falando o que ela quer escutar, ela vai lembrar de você. Tá? Então esse é o primeiro exercício para conseguir criar conteúdo sem dificuldade. Anotar as tuas perguntas, todas elas, todas as vezes que você explicar alguma coisa para o paciente, que ele te fizer alguma pergunta, ou às vezes ali no WhatsApp, no inbox do Instagram, as pessoas perguntam muito, tá? Quando você começa a fazer um conteúdo intencional, você começa a gerar perguntas na cabeça das pessoas. Quando você faz ali um vídeo, eu fiz um vídeo mostrando como é o meu kit de clareamento caseiro. As pessoas vão ter dúvidas e quando elas vierem te perguntar, anota essas perguntas, beleza? Uma coisa muito interessante de se fazer também é tirar um print dessas perguntas, né? Obviamente sem divulgar o rosto da pessoa, mas tira um print ali e responde mostrando que já tem outra pessoa te perguntando. Isso também é uma forma de prova social. Então, além de achar um assunto interessante, você ainda gera na cabeça das pessoas aquela sensação de tem outras pessoas que estão se tratando com esse dentista, tem outras pessoas que estão perguntando para ele, então ele é referência para mim, tá? Essa também é uma dica excelente. Vamos lá. O teu conteúdo, você precisa ter em mente que o teu conteúdo ele precisa responder as perguntas certas, tá? Não adianta fazer aquele conteúdo simplesmente o que é bruxismo, o que é clareamento caseiro. As pessoas não querem saber exatamente o que é, entende? No meio do teu conteúdo tu vai ter que explicar o que é o bruxismo, o que é o clareamento caseiro. Mas o teu conteúdo, o que pega a atenção da pessoa não vai ser isso. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz, que assim, foi um conteúdo que eu fiz até de uma forma meio não tão intencional, porque na época eu ainda não tinha entendido exatamente como fazer, mas que funcionou muito,
tá? Eu fiz um vídeo, deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo no IGTV e eu coloquei o seguinte título: não escove os dentes depois de comer, tá? Esse vídeo aqui. Eu deixei esse outro vídeo que eu fiz ao lado, como higienizar a sua escova de dentes, que também é um assunto interessante, mas eu deixei aqui para vocês verem a quantidade de visualização que eu tive nesse primeiro vídeo. E o porquê que isso aí funcionou? Isso aí funcionou pela curiosidade. Eu aticei a curiosidade. Eu tenho certeza que até agora você está se perguntando como é que ela foi falar para as pessoas que não é para escovar os dentes depois de comer. Sabe o que eu falei nesse vídeo? Depois vai lá, tá? No meu outro Instagram, DRA Fernanda Lima, que é o meu laboratório. É onde eu fiz alguns anos de teste para trazer esse conteúdo aqui para você. Quando eu fiz esse vídeo, o que eu falei? Eu falei sobre a questão de ter que aguardar pelo menos 30 minutos para que a saliva faça o efeito tampão dela. E aí, com isso, você poder ter esses efeitos da saliva após a alimentação, para que você não escove os dentes logo em seguida. E aí, gente, esse vídeo bombou. Até hoje eu tenho paciente comentando, eu tenho gente comentando nesse vídeo. De vez em quando acontece de alguém vir, nossa, que legal, que ideia bacana. Então, assim, você utilizar títulos que chamem a atenção das pessoas, utilizar essa coisa de, não, peraí, o Instagram é uma rede onde as pessoas passam conteúdo muito rápido. Então, se você estiver fazendo mais do mesmo, provavelmente os teus posts, os teus vídeos também vão estar passando, tá? E aí você precisa reter a atenção dessas pessoas. Como? Respondendo o que elas querem saber. Outra dica é justamente essa, gerando algum tipo de controvérsia. Então, falando alguma coisa muito diferente que no normal um dentista não falaria para você não escovar os dentes, entendeu? Isso é o gatilho da controvérsia. Você pode utilizar isso e pode fazer esse vídeo aí também. Se você fizer, me conta se funcionou. Outra dica muito legal que eu uso muito, principalmente quando eu tô sem assunto, é um site chamado Answer the Public. É esse aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Esse site, ele gera uma árvore de conteúdo. Como assim? Deixa eu mostrar aqui. É isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui bem grande para vocês verem. Aqui tá, a gente tá falando sobre bruxismo, né? Ó, por exemplo, ele me mostra o que as pessoas estão procurando sobre bruxismo. Bruxismo é hereditário? Bruxismo é uma doença? Bruxismo é genético? Bruxismo é espiritual? Então, isso aí, ele tira da gente uma coisa muito interessante chamada maldição do conhecimento. Quando a gente conhece muito um assunto, a gente acha que todas as pessoas do mundo inteiro já sabem o que é o bruxismo, já sabem. E assim, as pessoas não sabem. E elas não têm a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de informar somos nós. Olha que legal. Tu vai poder usar esse conteúdo intencional, esse conteúdo respondendo perguntas que as pessoas estão perguntando. E ao mesmo tempo, tu vai estar captando pacientes para o teu consultório, porque você vai ver que as pessoas vão começar a chegar, entendeu? Outra dica que eu adoro, é um exercício de criatividade. Eu, infelizmente, não vou poder dizer da onde eu vi isso, porque eu realmente não lembro. Faz muitos anos que eu não lembro onde eu vi, mas eu comecei a fazer um exercício, e é um exercício de criatividade. Como assim? Eu percebo qualquer situação que eu esteja passando, eu tento linkar com a odontologia. Como assim? Eu estou tomando café da manhã. Eu postei ali nos stories, peguei meu celular, pessoal, tô aqui tomando meu café da manhã. Como é que eu posso linkar isso aí com a odontologia? Então, como é que normalmente eu faço? O que eu posso falar? Eu tô tomando um café. Eu posso falar que eu estou fazendo um processo de clareamento, ou eu posso falar assim, como esses dias eu fiz. Eu coloquei uma foto do café que eu tava tomando e eu coloquei assim, só quem toma café despreocupada, porque sabe que não tem problema tomar café e fazer um procedimento de clareamento, por exemplo. Claro. Então, esse é um exercício maravilhoso, gente. Outra coisa, eu faço crossfit, certo? Pode me julgar, sociedade. Site que eu tive esses dias usando esse exercício de criatividade. No CrossFit, todos os exercícios são em inglês. Então, por exemplo, deadlift.
Deadlift é levantamento terra. Tá? A gente não fala levantamento terra no CrossFit, a gente fala hoje tem deadlift. Na lousa, quando o professor escreve o odd do dia, é deadlift. Todos os exercícios são em inglês. Quando eu cheguei, eu fiquei, gente, mas que besteira, que idiotice você ficar falando, nós somos do Brasil, a gente não tem por que ficar falando inglês aqui. Até que eu entendi o porquê. O que acontece? Um belo dia eu viajei, eu fui para Maceió, e aí quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou treinar. E os exercícios eram em inglês. E eu observei que os exercícios que eu fiz lá, quando chegou no odd, eu já sabia exatamente o que fazer, porque era o mesmo nome, era a mesma língua. Então, eu só mudei o espaço. Como é que eu linkei isso com a odontologia? Eu linkei isso com a odontologia com o que eu vou falar para vocês agora. A gente precisa falar a língua do paciente. Não adianta a gente falar o nosso português, o nosso dentistês, porque o nosso dentistês, ele só vai atingir dentistas. É por isso que no teu perfil tem tanto colega e não paciente, porque você está falando o dentistês. O nosso papel enquanto dentista na internet é traduzir o dentistês para a linguagem das pessoas. A gente precisa falar a mesma linguagem das pessoas, entendeu? Então, traduz o termo, para de falar termo técnico, as pessoas não querem saber termo técnico. Esses dias eu estava conversando com uma colega no direct, e aí ela veio me falar assim, doutora, esse negócio de Instagram é difícil, porque eu não sei falar bonito. Mas, gente, você não precisa falar bonito no Instagram. Quem precisa falar bonito é o palestrante lá no Congresso de São Paulo, lá no CIOSP. Você está dentro da tua rede, você tem a obrigação de falar a língua do teu paciente. Entendeu? Então, não adianta você ficar achando que precisa falar termos técnicos, que precisa falar bonito. Termos técnicos é só o dentista que vai entender. O paciente, ele não vai entender, ele não vai se engajar com o teu conteúdo e, consequentemente, tu não vai conseguir criar conexão com ele, entendeu? Então, meu povo, é isso. Essas são as formas que eu utilizo para criar conteúdo todos os dias, para criar conteúdo sem dificuldade, para responder exatamente o que o meu paciente está perguntando e, com isso, ter um Instagram que realmente funciona para atrair pacientes todo santo dia para o meu consultório. Eu tentei resumir aqui, eu tentei passar algumas dicas para vocês de tudo que eu realmente faço no consultório. Fiquem ligados, deixa o curtir aqui embaixo, tá? Isso ajuda muito. Estou gravando em pleno domingo de carnaval, então me valorizem, tá? Coloca o curtir, manda esse conteúdo para aquela pessoa que acha que fazer conteúdo dentro da odontologia é muito difícil, tá? Se vocês precisarem, me chamem. Se tiverem sugestões, se quiserem discutir sobre algum conteúdo, eu tô sempre presente no Instagram, @DRA Fernanda Lima Dantas, beleza? Valeu, até a próxima!